Meus anjos, ah, os conceitos de karma, livre-arbítrio, destino, fatalidade, provações, expiações e missões têm que ser aqui falados e têm que ser entendidos para conseguirem ver ou entender o conceito e o porquê dos karmas de uma forma mais ampla e de uma forma mais eficaz, certo? Então eu vou começar por a citar isto. O Espiritismo, descodificado pelo Sr. Allan Kardec, conforme vocês sabem, mostra que o ser humano está em constante evolução e os estudos sobre reencarnação também. Segundo o Livro dos Espíritos, para quem ainda não o leu todo, o destino poderia interferir no nosso livre-arbítrio pela sua fatalidade. A fatalidade é escolhida pelos espíritos antes de encarnarem. Porém, o livre-arbítrio permite que as pessoas façam escolhas e que vão fatalmente interferir no seu destino. Então, para entendermos o que eu citei agora, temos que entender os conceitos de karma. Karma é uma palavra que tem origem no sânscrito, uma língua falada na Índia, e tinha por sentido dizer que karma corresponde à lei da causa e efeito que os espíritas usam. O conceito de karma não foi introduzido pelo espiritismo, porque o espiritismo normalmente não usa o conceito de karma, usa o conceito de causa e efeito. Portanto, mas o karma é o peso do destino que as pessoas carregam. No espiritismo, refere-se àquilo que eu já disse anteriormente, à lei da causa e do efeito. Cada ação no plano espiritual ou no plano físico, na Terra, causará uma reação. Isto é o karma. Livre-arbítrio, que é aqui falado muitas vezes, é o direito que cada ser humano tem de fazer as suas próprias escolhas. Destino é o fado que o espírito decide carregar em sua reencarnação. São fatos determinados por leis fatais e necessárias. Wanda, e o que é uma fatalidade? Algumas ocorrências na nossa vida são fatais, impostas a todos e, portanto, inalteráveis. Por exemplo, a necessidade de reencarnar para seguir um curso evolutivo é uma fatalidade. E provações, todos os espíritos precisam de submeter-se às diversidades da vida para aprender e pôr à prova o que aprenderam. Isso é uma provação. E expiação? Expiação é a oportunidade de refazer coisas feitas imperfeitamente, seja nesta vida ou noutras vidas. Portanto, seja na existência carnal ou na existência espiritual. E Wanda, e o que é uma missão? Porque isto está tudo relacionado. Espíritos capazes ou já capazes podem submeter-se voluntariamente a certas condições de reencarnação para servir de bom exemplo aos menos avançados. Então, por isto tudo, já entenderam? Fatalidade foi-nos imposta, portanto, é inalterável e nada podemos fazer contra uma fatalidade. As provações, todos os espíritos estão sujeitos a estas provações para evoluírem e são quase como colocados à prova para evoluírem.
Expiação, que também me ouvem aqui às vezes falar, tem a ver com o propósito que temos de refazer e refazer, mas de uma forma melhor, as imperfeições que fizemos, tanto noutras vidas, como nesta vida, como no plano espiritual. E missões apenas estão encarregues a espíritos capazes de se submeterem voluntariamente a certas condições de reencarnação, com o objetivo de servir de um bom exemplo aos menos avançados. Através do exemplo conseguimos fazer com que aqueles que estão menos avançados espiritualmente ou que não estão tão evoluídos espiritualmente consigam evoluir. Missão, conforme já viram e conforme já disse várias vezes, não é para todos. Portanto, muitas pessoas acham que estão aqui ou porque entendem ou porque acham que sim, estou aqui com uma missão e na verdade não estão. Mas estão sempre com um propósito de vida e sempre sujeitos a, independentemente do propósito de vida que vocês tenham e que normalmente é convosco próprios para a vossa evolução, estão sempre sujeitos à lei do karma ou causa e efeito. Certo? É disto que vamos falar. Uma vez que já sabem a definição de cada uma das coisas. Se necessário for, escrevam no papel. Então, Wanda, e o que é que o livre-arbítrio tem a ver com o karma? Ou com karmas? Normalmente, o ser humano tem por hábito de fazer isto. Tudo o que acontece na vida desse ser humano, ele vai atribuir, nunca a ele próprio, as consequências das ações. Eu acho que posso dizer que o ser humano gosta mesmo de atribuir as situações que lhe ocorrem na vida a coisas que são imponderáveis. Então, o que é que o ser humano faz? Se algo me acontece de errado na vida, ou se eu tenho que passar uma prova, ou se eu tenho que fazer melhor, ou se eu tenho... Bem, a verdade é que atribuem esta dificuldade que eu estou a passar, ou este problema que está a surgir, ou isto que eu tenho que superar, muito facilmente. O ser humano faz isto. É sorte. É azar. Atribuem a uma boa estrela, a uma má estrela. Atribuem ao outro. Atribuem a um comando diferente. Um comando astral. Atribuem à lua nova, à lua cheia. Atribuem à bruxaria, à magia e... Enfim, vão sempre... O ser humano tem este hábito de atribuir a responsabilidade que é deles a outras coisas. A minha vida não está a correr bem. Algo está aqui errado. De certeza que já me fizeram uma mesinha. A culpa é porque está a lua cheia e está a influenciar a minha personalidade. Então, meus anjos, isto está completamente errado. Fala-se de karma com tanta tranquilidade. Com tanta tranquilidade e com tanta facilidade. E a verdade é que não conseguimos atribuir à nossa própria pessoa a consequência de uma ação que tivemos. Não paramos nem um segundo para avaliar o que é realmente um karma.
para nos livrarmos dele, tentamos desta forma, ou tentamos libertar-nos do karma desta forma, atribuindo a coisas sobrenaturais, a não sei quê, a não sei quantos. Então, eu já aqui disse que Buda é que se referiu à palavra karma. E Buda referiu-se à palavra karma e referiu o seguinte: a roda do karma. Ele estabeleceu que sobre a roda do karma estão todas as pessoas. Imaginem uma roda gigante em que todas as pessoas estão lá. Umas vezes umas estão no topo, as outras cá embaixo, outras vezes a roda gira. E porquê que às vezes as pessoas estão no topo e as outras estão cá embaixo e a roda gira? Porque a nossa ação determinou isso. Buda também estabelece o seguinte, com esta palavra que é causa e efeito. Estabelece o seguinte: a tua ação, seja ela qual for, vai sempre resultar numa reação. O teu pensamento, seja ele qual for, vai sempre resultar numa reação. A nossa personalidade, seja ela qual for, vai sempre resultar numa reação. Então, não se esqueçam que hoje podem estar no topo da roda e que uma ação vossa vos colocará cá embaixo num instante. Então, tentem sempre agir de forma a que estejam no topo da roda. As pessoas que estão cá embaixo são as pessoas que, por qualquer ação, pensamento, geraram karma. Então, o karma é a expressão de que todos nós, ao longo da nossa vida, mudamos de posição nessa roda. Aquele que mais beneficia das ações estará no topo e os outros cá embaixo. E reparem que Buda também estabeleceu o seguinte: cuidado ao acionarem a roda. Uma vez ela acionada, é muito difícil reverter a situação. O karma é então a expressão que estabelece que todos nós mudamos de posição ao longo da vida em função das nossas necessidades, de realizações, daquilo que operamos ou do modo como operamos ao longo da nossa vida. Somos sempre nós, os causadores de tudo o que acontece na nossa vida. Não é a lua cheia, a lua nova. Não é a estrela que brilha ou a estrela que não brilha. Não é magia nem feitiçaria. Somos nós os responsáveis. Buda estabelece ainda uma coisa que muitos de vocês talvez ainda não tenham pensado. Quando nós pensamos em karma, automaticamente pensamos: ui, é negativo. Um karma é sempre negativo.
Não. Buda também estabelece que existem karmas positivos e karmas negativos. Existem pessoas que ao longo das reencarnações e mesmo no plano espiritual, e cuidado, porque mesmo no plano espiritual vocês podem gerar karmas. Principalmente aqueles que estão nas trevas, no umbral, em planos inferiores. Existem pessoas que sim, passam por situações extremamente complicadas na vida. Situações de desespero, situações de dor, situações... Tudo isso é karma. Mas também existem pessoas que vocês olham para elas e normalmente associam a sorte. Não, meus anjos. Essa pessoa, ao longo das reencarnações e no plano espiritual, as ações dela foram sempre para evolução e foram sempre positivas. Logo, ação, reação. Se eu faço o positivo, se eu faço o bem, se eu penso o bem, se eu perdoo, o meu karma vai ser positivo. Conforme eu expliquei no poder do pensamento, o universo devolve-nos, sem dúvida nenhuma, exatamente o mesmo padrão vibratório daquilo que nós emanamos, seja em ação ou em pensamento, que vai determinar a nossa ação. E existem muitas pessoas que olham para outras e dizem: fogo, aquela pessoa tem muita sorte. Então, talvez a partir de hoje, vocês possam olhar para certas pessoas e verem que elas são pessoas que são queridas por muita gente, que são pessoas que têm relações estáveis, que são pessoas felizes, que são pessoas que conseguem passar os obstáculos, ultrapassar os obstáculos com muita facilidade. E parece que o universo conspira a favor delas. Essas pessoas não têm sorte. Geraram um bom karma. E talvez este seja algo que nunca vos surgiu. Consoante existem pessoas que através das ações, pensamentos e geram maus karmas, vamos chamar assim, ou karmas negativos. Também existem aquelas que sabem que não têm karmas e que o karma delas é apenas positivo. Esta é uma dúvida que pode surgir a muita gente. Não há sorte nem azar. Há agir de acordo com aquilo que queremos receber. Portanto, resumindo, todas as vezes que nos referimos a um karma negativo, será efeito de um ato negativo. E ponto. E não há mais nada a acrescentar. Uma vez que é causa e efeito. Se a causa é negativa, o efeito é doloroso. O karma é negativo. Enquanto os karmas positivos decorrem de efeitos positivos que tiveram causas nobres. Quando se fala em karma, assim, num senso comum, ou dizendo isto de uma forma mais simples, como na generalidade se fala.
normalmente sempre se referem a sentimentos quando falam em karma. Isso é apenas senso comum, conhecimento igual para todos. E é muito fácil nós dizermos fulana tem um karma muito difícil. A verdade é que provavelmente aqui, ou provavelmente a maioria de vocês, nunca se referiu à palavra karma como aquela pessoa tem um karma maravilhoso. Tá? Portanto, ação negativa, karma negativo, ação positiva, karma positivo. Aí a diferença entre a vida de muitos seres humanos, ou a forma como vivem a vida, ou a forma como veem a vida, a forma como são iluminados, abençoados. Sempre responsabilidade nossa. Ok? Então, quando olharem para alguém que é uma pessoa que vocês olham, esta pessoa é realizada, esta pessoa é feliz, esta pessoa transmite uma energia tão positiva, é tanta luz, digam assim também. Esta pessoa tem um karma maravilhoso, esplendoroso. Porque os karmas não são todos negativos. Portanto, eu já aqui falei, família harmonizada, etc, etc, etc. Então pensem sempre, esta pessoa não teve sorte. Esta pessoa é um indivíduo que fez por viver esta felicidade. E já me foi perguntado o que é a felicidade. A felicidade é diferente para cada um. Mas a verdade é que olhamos para essas pessoas e vemos que elas são felizes, mesmo que tenham que passar por situações difíceis. Continuam com o brilho no olhar, continuam com o sorriso no rosto, continuam com uma energia fantástica. Portanto, é isto que acontece. Tanto existem karmas positivos como negativos. O vosso livre-arbítrio determina tudo isto. Portanto, se o karma é considerado como causa e efeito, só existirá a partir de alguma coisa que, em geral, alguma atitude que desenvolvi, alguma aventura em que eu participei, algo que eu fiz que não devia ter feito, ou algo que eu fiz e que fiz bem. Não há outra explicação para o karma. O karma é isto. Minha ação determina a reação. Causa, efeito. Fui eu que semeei. Vou ter que colher. Então não procurem a felicidade. Se as vossas intenções não forem as melhores, se as vossas ações não forem as melhores, se o vosso pensamento for negativo, se começarem a colocar problemas onde eles não existem, se começarem a culpabilizar Deus, este ou o outro, pelas coisas que acontecem na vossa vida, pensem um bocadinho, o que é que eu fiz? Que ação eu tomei para ter gerado este karma? E um karma é algo, não é uma coisa momentânea, entendem? Um karma é algo que se prolonga no tempo. Não é, por exemplo, um sofrimento momentâneo ou uma situação difícil que acontece no momento e que é resolvida em pouco tempo. Um karma negativo, seja ele negativo ou positivo, vai acompanhar-vos durante muito tempo
se vocês não o corrigirem ou transmutarem. Têm o vosso livre-arbítrio para transmutarem ou para agirem de forma diferente, para colherem diferente. Apesar de ser difícil, nada é impossível e podem perfeitamente pôr a roda a funcionar novamente, no sentido e para ficarem aonde é suposto ou onde vocês querem ficar. O que nós não podemos fazer é ir contra aquilo que é fatalidade. Ok? Mas podemos melhorar as expiações. Ou seja, através da expiação podemos melhorar os nossos atos ou corrigir as nossas ações. Através das provações, também Deus nos dá a oportunidade, ou o Divino nos dá a oportunidade de nos pôr à prova e para ver se nós aprendemos. E o que é que o Divino, ou o que é que o Universo quer que nós aprendemos? A não voltar a errar. A não voltar a fazer. A corrigir. Ok? Então, é desta forma que eu expliquei que todos conseguem entender que o karma só se estabelece depois de acionarmos a nossa liberdade de agir, que é o nosso livre-arbítrio. Então, muito cuidado com as escolhas que são feitas. O nosso livre-arbítrio é o nosso melhor amigo, mas também é o nosso pior inimigo. Tá? Então, Wanda, com isto tudo está a dizer, e cheguei à conclusão. O karma é sempre consequência do nosso livre-arbítrio e da nossa liberdade de ação. E é isto que eu quero que vocês fixem. Ninguém colhe aquilo que não plantou. Ninguém colhe o mal se não o plantou. Tá? Uma situação difícil não é um karma. Já vos expliquei. O karma alastra-se. Sofrimento contínuo ao longo da nossa vida. Incapacidade de realizar, seja o que for. Incapacidade de ser feliz. Os sentimentos de complexo de inferioridade. A baixa autoestima. Tudo isso são karmas. E não é culpa de ninguém. É vossa. O karma está associado sempre à nossa liberdade e ao poder que nós temos de escolher agir desta ou daquela forma. Então, fixem que quando nós falamos sobre karma ou sobre a lei causa e efeito, não é uma coisa aleatória. A divindade não nos impõe um karma. Nunca. É sempre consequência da nossa liberdade de ação, do nosso livre-arbítrio, dessa capacidade de podermos arbitrar sobre a nossa própria existência. E somos nós os responsáveis por esta vida. Ou por vivermos esta vida desta ou daquela maneira. Somos nós. A partir do momento em que ficamos a saber o que é realmente um karma, estabelecemos que na nossa vida está sempre ligada à nossa maneira de agir e de pensar, eu posso perfeitamente mudar a minha forma de agir e de pensar e transmutar este karma ou saldar o karma. Mas primeiro tenho que entender que sou eu a responsável
Não é o outro, sou eu. A minha ação é que determinou isto. Mas só quando entendermos isto é que podemos agir de outra forma. Enquanto culpabilizarmos A, B, C, as estrelas, o céu, o divino, o inimigo, nunca vamos poder melhorar ou deixarmos de agir desta ou daquela maneira. Então o primeiro passo aqui é, por favor, não acusem nem o divino, nem o outro daquilo que vocês próprios semearam. E entendam isso de uma vez. Fui eu. Fui eu. Em algum momento da minha vida que gerei este karma e agora tenho que estar a passar por isto. Poderá ser nesta vida ou em vidas anteriores, ou mesmo no plano espiritual. Mas a maioria dos karmas, uma grande maioria, são gerados nesta própria vida, derivado ao nosso livre-arbítrio. Porém, alguns são de outras vidas, está bem? Wanda, e porquê que nós temos que passar pelo karma? Será? Meu, meus anjos, só assim poderemos entender que agimos mal. Só assim podemos evoluir. Quando pensamos, eu não fiz bem. Quando chegamos a esta conclusão, eu não estou a agir da melhor forma. Ou eu não agi da melhor forma. Só assim. Temos mesmo que sentir na pele os atos impensados que praticamos, o mal que desejamos ao outro naquele momento, um momento de raiva, de ódio. Uma ação, e eu não vou falar aqui das piores ações, está bem? Que são as ações contra as leis divinas. Enquanto não entendermos isto, somos sempre nós os responsáveis do nosso livre-arbítrio. Vamos sempre continuar a amargurar nesse karma. Então, este tema hoje foi aqui falado para tentar com que as pessoas reflitam sobre este assunto, porque existem muitos karmas que vocês podem livrar-se deles já, apenas mudando a vossa atitude e o vosso pensamento. Lembrem-se também que alguns karmas as consequências das nossas ações prolongam-se ao longo da nossa vida e muitas vezes após o desencarne. E não querendo amedrontar ninguém, a verdade é que se não corrigirmos os nossos erros aqui, vamos continuar a amargurar no mundo dos espíritos. Para onde vamos depois de deixar o nosso corpo físico? Não querendo amedrontar ninguém. Esta é a pura das verdades. Também o entendimento do que é um karma nos faz entender muitas coisas. Também podemos entender porque é que as pessoas nascem em condições sociais miseráveis, crianças que nascem com enfermidades
que não são genéticas, que os pais não têm, com defeitos físicos, com congénitos. Porquê que nascem assim? Alguns nascem com patologias que nem nada de genética têm. Então isso significa que isso é delas, é um karma delas. As condições sociais em que a pessoa vive, e se for uma condição social com muitos déficits, também é karma delas, é problema delas, que tem que ser resolvido. E todos nós temos que nos lembrar disto. Que um dia passaram os nossos olhos pelas páginas da Boa Nova de Jesus Cristo. E temos que nos lembrar disto também. Jesus Cristo disse um dia que se os nossos olhos fossem motivo de escândalo, que era melhor arrancá-los e deitá-los fora. Seria melhor entrar na vida sem olhos do que tendo-os, teríamos que perder as nossas almas. Se as nossas mãos forem as causadoras do pecado, é melhor cortarmos e deitarmos fora. É melhor entrarmos na vida sem mãos do que perder a nossa alma. Entre outras coisas, com uma língua, com uma mente. E também se explica porque é que existem pessoas que nascem com deficiências mentais muito graves. O que é que o pensamento dessa pessoa causou? As atitudes que tomou derivado ao pensamento que tinha. Para ela vir desprovida disso. Tem a oportunidade de corrigir. Não perderá a alma. Então, tentemos sempre corrigir. Tá? E reparem, Jesus Cristo disse: se as nossas mãos forem motivo de escândalo, propôs o Mestre que as arrancássemos e deitássemos fora, tal e qual como qualquer outra coisa. Melhor entrar na vida sem mão, sem pé, sem língua, sem visão, sem razão, do que perder a nossa alma. Quando pensamos e nos debruçamos sobre isto, verificamos que Jesus Cristo referia-se a uma vida futura e que Jesus Cristo sabia que havia reencarnação. Afinal, ele falava para aquelas criaturas que estavam a viver naquele momento, mas falava num futuro. Que vida seria essa? Em que é melhor entrar nessa vida sem mãos? Que vida seria essa? Se as criaturas já estavam a viver naquele momento. Então isto também nos leva a pensar que Jesus Cristo, sim, sabia que existiam vidas posteriores. A vida futura. A razão pela qual renascemos com falhas e faltas. Com carências daquilo que fizemos mau uso no passado. É assim que se explica.
tudo o que fizeram mau uso numa vida, constantemente, sistematicamente, podem ter a certeza que numa próxima vida não terão essas faculdades. Então, o melhor é corrigir aqui, nesta vida, para entendermos porquê que eu estou a passar por isto. Voltem um pouquinho atrás, pensem, reflitam, aonde é que eu pequei? O que é que eu fiz de errado? Porque a responsabilidade, o karma, é gerado sempre por nós, pelo nosso livre-arbítrio, não por uma fatalidade que não se pode evitar. Nós é que criamos os nossos karmas, seja nesta vida ou noutra anterior. Corrijam o mais rapidamente possível. Por favor. Eu não vou falar aqui. Outra coisa. Todos os órgãos, todas as funções que agora abusamos, naturalmente serão órgãos ou funções que nos darão problemas no futuro, está bem? E o que é que a Wanda está a falar? Encontramos muito facilmente problemas oftalmológicos, auditivos, reumáticos, doenças autoimunes, aquelas que o próprio corpo cria contra si mesmo, certo? Doenças autoimunes. Ou as funções que nos darão problemas no futuro. Outros problemas no futuro. Cada efeito, a cada segundo das vossas obras. É por causa disto, do karma, que estes acontecimentos da nossa vida, positivos ou negativos, que o homem comum fala tão facilmente, tem a ver sempre com o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de ação, determinando as consequências atuais, futuras da nossa harmonia ou dos nossos sofrimentos. Eu vou concluir este tema dizendo isto. Todos entenderam que existem coisas que nós não podemos remediar porque é fatalidade ou porque é missão. Mas não cresçam assim tanto, porque nem todos estão cá com missões. Esses que estão cá com missões também obrigatoriamente tiveram que gerar um bom karma ao longo de todas as encarnações e no mundo espiritual. A evolução era suposto ser para andar para a frente. A oportunidade de evolução é sempre para andarmos para a frente, para irmos mais além. Mas a verdade é que numa vida só podemos recuar cá para baixo, derivado das nossas ações, pensamentos ou o que for que vocês já sabem. Então eu vou deixar também um conselho para todos os trabalhadores de luz, os guerreiros de luz. Não é para todos, porque os verdadeiros sabem que não podem errar, não podem falhar, não podem agir desta ou daquela forma sem ordem divina. Eles sabem.
A verdade é que a ação de alguns vai colocá-los num instante cá embaixo na roda. Sejam ou não guerreiros de luz, sejam ou não dotados de dons, não os utilizem senão só para aquilo que Deus, ou o divino, ou o universo vos emprestou. Não cresçam. Cuidado com o ego. Cuidado com a falta de humildade. Cuidado. Porque nem nos cabe a nós dizer para o outro fazer isto ou aquilo. Ou manipular o outro a fazer isto ou aquilo. Não nos cabe a nós. Então, a todos os guerreiros que se mantêm no topo da roda e que sim, a nossa missão também nos faz passar por provas muito difíceis. Mantenham-se no topo e sigam todas as leis que têm que seguir sem errar, porque vocês não estão permitidos a errar, nem sequer. Não se nos será dada uma nova oportunidade, Wanda? Sim, para corrigir, mas na próxima vida, mesmo nesta, os vossos dons espirituais desaparecem. Os vossos mentores viram-vos as costas. A luz faz isso. Derivado às vossas ações. Daí eu às vezes as pessoas ficam um pouco confusas quando eu digo não se armem em salvadores da pátria. Não é essa a nossa missão. E questionem-se. Como é que é a minha vida? Provações. Todos temos de passar. Provas. Como é a vossa vida? São felizes? São prósperos? São a serenidade? A humildade? São confiantes? Têm uma família unida? Se não tiverem, meus anjos, tudo isto tirem da cabeça. Não têm missão. E não lutem para ter. Porque quando alguém vem aqui sem missão e quer porque quer e porque quer e porque quer e porque quer e porque quer, e eu tenho, quem é ela para dizer que eu não tenho? Está a gerar um karma muito grande. Está a colocar-se num nível de evolução e pureza que não tem. Eu vou deixar uma questão no ar que me respondem já a seguir. Qual é o karma que essa pessoa está a criar na vida dela? O que é que ela vai colher? Evolução? Ou num instantinho se coloca cá embaixo na roda do karma? E depois voltar lá ao topo? É bem difícil. Não vou dizer que é impossível. Cada um no seu nível, cada um no seu lugar.
cada um o seu propósito ou missão. Que a vossa ação seja sempre para ajudar o outro a evoluir. Os que têm missão. É para isso que vocês trazem as vossas ferramentas, tá? Sejam elas quais forem. Não é para fazerem mais nada. E ajudar o outro a evoluir é uma grande responsabilidade. Karma gerado também se pode gerar assim. E sim, um guerreiro de luz também pode gerar karmas e perder tudo o que tem.